Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 12. Eu sou o Ed The Drummer e provação é o nome de uma das disciplinas que eu tô fazendo esse semestre. E eu tô aqui hoje com o Juliver. O Juliver, que ele não é novo no nosso podcast, mas porém vocês nunca ouviram ele gravar nessa fase que agora nós temos, né? Começamos do 1, né, e tal. Fala aí, Juliver. Faz muito tempo realmente que eu não apareço, mas é um prazer estar aqui novamente. Vamos ver o que Deus espera pra nós hoje, que a gente pode compartilhar aqui com vocês. O Juliver é aquele que chegou ele chegando devagarinho e de repente tava participando do podcast na época, né? Gravou aquele primeiro podcast do Voando do Baixo, lembra? Sim, me lembro, foi Caiu do carro. inesquecível, histórias que aquele dia marcaram bastante, porque teve muitos acidentes que aconteceram, assim, foi bem bacana. Esse podcast, ele está entre os podcasts, né, ocultos, né, que não estão no site, né, tá só quem sabe, pode. Só quem escutou na época, né? Na época do beta, do alfa, dos testes. Lembra também que teve um podcast ao vivo pelo Twitter também, né? É, o Twitchcan. E o Júlio é o autor da pérola, de que ele pensava que o podcast tinha os efeitos ao vivo, né? Eu não me recordo. Foi tu que falou, tu pensava isso daí, que a gente comentou nos podcasts. Mas, sim, tá. Lembra? Tá. Mas hoje a gente vai falar então sobre provações, né? Que é um assunto que é recorrente na vida de todo cristão. Então nós vamos comentar alguma coisa sobre isso e ver o que Deus tem pra falar pra nós hoje. Tá beleza, Edson! Então, Juliver, hoje, como comentado, nós vamos falar então sobre provações, né? Provações que é um tema recorrente na vida diária de todo cristão. Todo dia a gente tá passando por provações. Mas então, pra começar, como sempre, nós sempre falamos a mesma coisa. Pra começar, né? Vamos entender o que são provações. Pra ti, Juliver, o que são provações? Então, provações pra mim eu fui pesquisar e eu cheguei à seguinte conclusão, que provações são consequências ou coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite que aconteçam para testar a nossa fé, o nosso caráter, ou até mesmo nos ensinar alguma coisa, nos mostrar algo, e Ele permite que as coisas ao nosso redor aconteçam e que a gente possa melhorar, amadurecer, isso, né? Amadurecer em algum determinado aspecto. Isso aí. Uhum. Não, isso é bem interessante. É bem interessante o ponto que tu falou, que Deus permite, né? Sim. Então, tipo, não é... Às vezes as pessoas pensam que provação é uma praga de Deus. Isso aí. Porque Deus está fazendo isso comigo, né? Mas, então, nesse episódio a gente vai ver basicamente isso. Por que as provações acontecem? Como tu disse, são coisas que acontecem, às vezes são consequências, às vezes são outras coisas, mas que Deus permite, né, que aconteçam. Então, porque Deus jamais vai nos tentar, jamais vai nos prejudicar ou nos querer o mal. E que nem diz aquele versículo também, Deus nunca vai dar um fardo pra nós que a gente não consiga carregar. Então Ele nunca vai permitir que a gente tenha que carregar talvez um fardo que seja impossível da gente carregar, né? É mais ou menos por aí. Bom, então provação é alguma coisa que acontece com a gente, que digamos a gente chega no momento, vamos tentar pensar da seguinte forma, a gente pode pecar ou não, né? Ou também pode ser alguma coisa que aconteça conosco que ao nosso ver seja ruim, também está acontecendo. Por que está acontecendo essa coisa ruim comigo? Pode ser uma provação, né? Sim, sendo que no futuro pode ter uma consequência totalmente diferente, né? Exatamente. Beleza, então a gente já sabe mais ou menos o que são provações, assim, no sentido resumido, porque a gente vai acabar criando o sentido da provação no decorrer desse episódio, né? Então, pra gente analisar direitinho, vamos entender então por que ocorrem as provações. Se a gente pegar e levar em consideração lá Romanos 8:28, a gente pode iniciar dizendo que elas existem em aprovação e elas têm um propósito de Deus. Toda aprovação ela tem um propósito, que nem tu falou. Certo. Né? Tem um propósito de testar a fé, talvez se aproximar mais nós de Deus. Então, elas têm um propósito divino e elas são para o nosso bem. Para que o quê? Para que a gente possa ser o quê? Amadureça E ser mais parecidos com Cristo. Que é esse o objetivo que Deus quer.
O nosso crescimento vai ser para que a gente seja mais parecido com Cristo. Eu vou até ler aqui só para o pessoal, sei lá, se tá ouvindo num lugar que não pode pegar a Bíblia agora, tá no carro, sei lá, dirigindo, o pessoal saber. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o 29 também diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é realmente isso. Se Deus está fazendo... Ele não diz aqui a palavra aprovação. Sim. Mas ele diz assim que todas as coisas que ele faz pro bem, né? Nunca pro mal. Nunca pro mal. E pra quê? Pra que tenha alguma coisa a ver com o propósito dele, não o nosso propósito. O propósito dele, a fim de que a gente seja mais parecido com Cristo, né? Então a gente já começa ali. A aprovação, ela acontece na nossa vida porque Deus permite que isso aconteça para que realmente a gente possa se tornar mais parecido com Cristo. E isso é uma coisa que Deus permite porque Ele sabe que vai ser bom para nós. Ele não vai deixar que uma aprovação que vai nos prejudicar aconteça. Claro que vai depender também muito da forma como a gente agir perante a aprovação. Sim, e também uma questão é... nós talvez... estando afastados de Deus, será que as provações não vêm também em questão disso? Também, porque a provação pode ser utilizada, digamos assim, para nos aproximar de Cristo também. Eu penso assim dessa forma, sabe? Sim. Às vezes a provação, não que a pessoa esteja totalmente afastada de Cristo, mas ela tá, digamos ali, não com aquela intimidade que ela tinha antes. Daqui a pouco aparece uma provação para que ela clame a Deus por ajuda e talvez se aproxime mais. Mais forte. Faz com que fique mais forte. Tu achou alguma coisa aí, Júlio? Sim, em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu entendo isso como o quê? Que ele quer dizer que por mais que a gente passe por provações, por mais que Deus permita essas provações, a gente não pode se desanimar, a gente não pode deixar de estar alegre perante Deus, a gente não pode deixar de estar glorificando Ele, porque que nem você falou, isso realmente vai vir para a glória dele. Deus está permitindo isso para que lá na frente a gente possa realmente entender qual é o propósito dele para nós. Às vezes ele permite que aconteça determinadas coisas para te moldar, para moldar o teu caráter, para que isso no futuro venha a servir como exemplo, talvez, para outras pessoas, né? Tu vai ter como ajudar outras pessoas. Isso é um baita testemunho, né? Porque eu passei por isso também, né? Sim. Tipo, digamos, se tu chega pra uma pessoa, ela tá passando uma necessidade, tá e difícil. Às vezes ela não tem uma saída, né? E tu chega assim, só de tu falar, eu sei como tu se sente, porque eu já passei por isso, já a pessoa já se sente mais tranquila, né? Tipo, ela vai te escutar, teu conselho, né? Isso aí, e ele diz, né, que por mais que seja difícil, por mais que seja triste, se alegre nele, porque tem um propósito maior. A gente pode não entender agora, pode não entender depois, mas uma hora a gente vai entender o que ele quis fazer com aquilo. Então a aprovação ela não tem que nos entristecer, né? Então... Não, muito pelo contrário, seja nas provações, nas alegrias ou nas tristezas, a gente tem que sempre se manter contente perante Deus. Então como a gente vem comentando, uma das coisas que a aprovação ela produz a perseverança também, né? Sim. Então, por quê? Porque Deus realmente nos ama. Eu tenho outro versículo lá de Romanos, tu pegou 1 Pedro, eu tô pegando Romanos. Eu tinha um versículo de 1 Pedro também, o 1, mas eu acho que esse que tu pegou é bem melhor, assim, sabe? Pra falar dessa questão de tristeza. E é legal, né? Porque às vezes a gente se desanima, né? E até questiona, né? Pô, Deus, por que tu tá fazendo isso comigo, né? A gente coloca a culpa em Deus, né? A gente julga ele, né? Mas não, a gente tem que se manter calmo, a gente tem que se manter tranquilo, confiante na palavra dele. Porque ele diz que isso não vai nos fazer mal. No fundo, se a gente fosse analisar, a culpa seria nossa. Sim. Porque, quer dizer, culpa não no sentido assim, nós fizemos algo pra merecer isso. Não, a culpa seria no sentido assim, eu tenho que merecer mais, sei que tá buscando, entendeu? Então, é no sentido bom da palavra. A perseverança. A perseverança. Então, na perseverança ele diz assim, Romanos 5, né, 3 a 8, diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, né, que é alguma coisa também na questão de provação, né. E eu tô passando por bastante tribulação na faculdade. Eu falei nisso. Cara, aquela cadeira tá complicado, mas assim, ó, algumas semanas atrás, tava tenso. Daí eu peguei e coloquei em oração, né. Porque tava difícil, tava ficando nervoso, Se eu tivesse falando tudo que eu pensava, era um péssimo testemunho. Mas no fundo, no meu coração, tava cheio daquilo, sabe? Aí eu coloquei pra Deus em oração, porque era uma tribulação que tava passando. Era uma provação, saber, digamos assim, saber ser o sal naquele lugar, saber ser a luz naquele lugar, sabe?
e não transparecer aquela raiva, e até não ter aquela raiva, sabe? Até porque aquilo que tu diz todos os dias que tu vive, que tu presencia, eles vão estar ali pra te julgar se tu mostrar Exatamente. o contrário. Então, de certa forma, eu tava passando uma grande provação ali e que eu tinha que acalentar meu coração e dizer, cara, tu tem que mudar teu jeito de pensar. Te esforça, sabe? Que nem diria o Mateus lá no barquinho. Já ouviu falar no barquinho? Ele diz assim, seja melhor. Seja melhor. Então eu tinha que ser melhor. Mas não no melhor de ser pelo orgulho, né? Ser melhor. Nisso, tá valendo. Claro, ser melhor na questão de, vamos melhorar isso. Melhor, né? Isso, então daí eu orei, coloquei pra Deus. E cara, na semana seguinte, assim, eu tinha que fazer uns trabalhos lá e a professora é muito exigente lá. É tenso. E já fui com mais alegria, fui mais tranquilo, fui mais pacífico, não pensando em tanta besteira. Então tu vê como é que Deus talvez me ajudou. Ele colocou isso pra mim aprender alguma coisa. Com certeza. Ele tinha um propósito. Não é por qualquer coisa. Ele não colocou essa professora na minha vida, na vida dos meus colegas também. Porque não sou só eu que tô lá, né? Por qualquer coisa, tem algum motivo, né? Então, continuando aqui, sei lá, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Tu vê essa sequência ali do versículo 13 e o 4, como é interessante que ele diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Tudo isso tem a ver também com o amor de Deus, né? Então, eu posso dizer assim pra mim, que aconteceu essa coisa recente. Produziu uma perseverança. Perseverança do quê? Vou colocar pra Deus, vou entregar, porque eu sozinho não venço. Não dá. Né? A gente não vence. A gente não consegue. Então, vou colocar essa tribulação, eu tô passando, vou colocar pra Deus e vou perseverar no quê? Vou tentar fazer minha parte, né? Vou perseverar. E nisso, a perseverança que diz que ele vai produzir um caráter aprovado, eu vejo que mudando assim a forma como eu vou agir perante as outras pessoas. De repente eu tava tendo aquela raiva no coração e tava sendo grosso. Tava sendo né? visível. Isso. Então vai ter um caráter aprovado ali na questão de que eu não vou transparecer isso porque isso não tá no meu coração. Porque isso não vale a pena ser cultivado. Né? Não vale a pena ser cultivado. E isso vai produzir esperança. Esperança do quê? Talvez isso possa mudar o relacionamento ali na aula. Mudar eu e a professora. Até o modo de uma pessoa agir perante ti, de Por olhar quê? pra ti. Vou estar sendo luz pra essa pessoa, né? Correto. Luz que eu... Mais sal pra essa pessoa, porque luz é pra que ela veja Cristo através de mim. Mas mais sal para que eu possa ter o sabor de Cristo passando por aquela pessoa, né? Então eu vejo que a pessoa vai poder sentir, vai me dar esperança, porque a pessoa talvez possa ter um relacionamento diferente comigo, né? Então, coisas que a aprovação pode nos proporcionar, né? Esperança, perseverança, caráter aprovado, coisas que ela pode nos fazer. Isso é engraçado, né? Porque a gente vê também no nosso dia a dia, né? A gente pega, vamos supor, o trabalho também. Às vezes a gente age de uma forma no trabalho e não sabe o porquê. Às vezes a gente tá irritado com alguma coisa, vai trabalhar ou vai pra casa e acaba descontando isso em casa, coisas que não tem nada a ver. E as tribulações aparecem justamente nessas horas, né? As provações também. Porque tu tá ali transtornado, pensando em um monte de coisa, tem um monte de coisa pra fazer, aquilo te incomoda, te irrita, alguém fala alguma coisa, tu desconta na pessoa. Alguém vem e fala outra coisa, tu desconta, e coisas que não cabem a nós, né? Coisas que a gente tem que parar, pensar se isso realmente é válido, a gente tá se incomodando por aquilo ou não. São problemas que vão aparecer, são provações que aparecem, mas que a gente tem que ter calma pra resolver. Tem que ter consciência, tem que entregar pra Deus, porque senão a gente vai continuar todo dia batendo na mesma coisa, vai ter o mesmo erro todo verdade. dia. E isso só vai aumentar. A tendência é só aumentar. A partir do momento que tu não entrega pra Deus, tu só vai aumentar, tu só vai se transtornar mais ainda. E fica difícil, é complicado. É muito complicado e cada vez piora, né? E é muito interessante isso que tu falou, porque naquele momento, a maior parte das vezes que a aprovação vem é justamente no momento que tu tá mais afastado de Deus, né? Que nem a gente falou no início ali, tu comentou, né? Porque realmente, tu tá ali afastado, é que a gente tem aquele negócio, o homem tem, né? O homem, o ser humano, né? Tem essa questão de querer ser autossuficiente, né? Eu não preciso de Deus, né? Tudo, né? A gente pode resolver tudo. Aí a gente tá
bom, tô bem com Deus e tal. Aí de repente tu tá por cima, tu começa a querer fazer as coisas sozinho e vai indo sozinho, de repente começa a vir a tribulação. E aí tu percebe que tu não tá mais orando que nem antes, não tá lendo a Bíblia, tu não tá colocando as coisas pra Deus. Aí tu percebe que a tribulação tá vindo por quê? Porque tu tá afastado. Deus não tá te segurando. E às vezes Deus permite pra que realmente tu possa ver, opa, tô aqui, ó. Tu possa ver Deus, né? Não se esquece, né? Então tem esses casos também, pra que a gente possa voltar os nossos olhos para Deus, né? Com certeza, porque é fácil. É mais fácil a gente se afastar do que a gente continuar lendo a Bíblia, do que a gente continuar orando, de continuar colocando as coisas diante dele. É mais confortável. É muito mais A confortável. gente chega às vezes cansado de noite, fez um monte de coisa durante o dia. Talvez Deus permitiu que tivesse um monte de coisa durante o dia pra ele ver se de noite tu vai ali orar pra ele. Pra ver se de noite tu vai tirar o tempo que pelo menos tu dedica pra ele, seja pouco ou não. E às vezes a gente acaba indo dormir do que ir lá e orar. Do que ir lá e pegar e ler pelo menos ali uma parte da Bíblia, né? Pra poder ter um devocional com ele. Não. A gente prefere dormir. Acaba acordando no outro dia mais cansado ainda do que foi dormir. Mais pesado ainda do que foi dormir. E acaba tendo um dia horrível e tudo mais. E Deus, que nem tu disse, tá ali, ó. Eu tô aqui, ó. Tu sabe o que tu tem que fazer, né? Ele tá só esperando. Ele não se afasta de nós. É só a gente que se afasta dele. Sabe que uma das coisas principais que faz nós termos provações e tribulações é o pecado, né? Sim. O pecado faz o quê? Nos afasta de Deus. Mesmo então a que gente comece só no pensamento. Isso, então a gente já caiu ali no que a gente acabou de falar. Tipo, tá afastado de Deus, né? Começou por quê? Por causa do pecado. Alguma coisa tu errou. E tu errou. Então, tu pecar já vai te produzir provações. Em que sentido? Tu vai estar afastado de Deus e vai começar tudo a dar errado. Eu posso falar porque uns tempos atrás ali, tinha um pecado ali, uma fortaleza, né? Que não tava conseguindo controlar, porque eu tava querendo vencer com minhas próprias forças, né? Até eu fiz um estudo lá sobre isso. Depois que eu consegui vencer não. Deus venceu pra mim, né? Cara, é complicado porque começa a cair tudo e daí ataca a família. Aí ataca relacionamento e pega trabalho. E de repente nada dá certo, tenta fazer um negócio e tu não consegue, porque Deus não tá mais junto contigo. Ele tá deixando as coisas acontecerem porque tu realmente perceba, tu ainda tá no pecado. Volta teus olhos, entrega pra mim. Tu não vai conseguir sozinho, entendeu? E para que tu realmente possa entregar. E no momento que eu entreguei de verdade para que Deus vencesse, não eu, né? Porque eu tava pensando errado. Tava tentando eu vencer. Sim, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Eu paro. Ou às vezes até assim, pedindo, tipo, entregando pra Deus, mas dizendo assim, Deus me dá forças pra mim vencer, sabe? Pra depois eu poder bater no peito. Eu venci com a força de Deus, mas eu batalhei, entendeu? Já orei bastante, assim. Cara, eu tive que aprender na pele, cara, que não funciona. Cara, foi difícil vencer, foi difícil. E volta e meia o cara cai de novo, daí eu tenho que voltar lá e dizer, Deus, acho que eu desviei o foco, sabe? Acho que eu esqueci de ti, por isso que eu caí, porque não tem explicação. E às vezes as pessoas pensam que são só com elas, né? Não. Que nem tu acabou de compartilhar aqui que teve fortalezas enormes, provações enormes, daí a mesma coisa acontece comigo também. É com todo mundo, né? Talvez não pelos mesmos motivos, mas isso acontece. Uma hora ou outra a gente vai acabar criando uma coisa dessa por estar afastado de Deus, pela nossa natureza, talvez, se eu estiver errado ou não. Sim, não, mas é isso aí mesmo. Mas comentando também, um outro ponto que a aprovação acontece porque tu pode estar tudo bem com Deus, né? E de repente vem uma aprovação. Por que vem a aprovação? Se tá tudo bem com Deus, tipo, tu não tá em pecado, tu não tá afastado. Por que acontece? Às vezes acontece também para que tu possa, que nem tu falou no início, aumentar a tua fé, né? Mas muitas vezes também é para que tu possa... Essas provações eu acredito que são as mais fáceis de passar, né? Essas tribulações. Para que tu possa entregar para Deus aquilo e depois louvar a Deus, sabe? Agradecer. Tipo, agradecer. Porque, digamos assim, tu já tá íntimo de Deus, né? Deus, ele coloca aquela aprovação para que tu possa crescer com ela, né? Se fortificar, né? Então ela não é muito complicada porque tu já tá próximo de Deus, né? Para vencer ela vai ser mais tranquilo, mais rápido de vencer. Certo. E aí tu pode glorificar ele depois. E acho que isso também acontece, sabe? Eu já tive experiências que aconteceram isso. Tipo, tô bem com Deus e de repente aconteceu ali uma coisa... Bah, e agora? Né? O mundo caiu, né? Caiu nada, cara. Eu tô com Deus aqui, já coloca pra Deus em oração, assim, e de repente tu vê que aquele negócio, assim, é tão leve, sabe? Não é pesado. Que eu percebo que se talvez eu não estivesse próximo de Deus, ia ser muito mais pesado. Eu acho que aqui em Deuteronômio, no Antigo Testamento... Opa, vamos voltar lá pro início. Isso aí, se eu não me engano, é ali quando Moisés tá no deserto, né? O povo de Israel, né? Uhum. Ele diz o seguinte, Deuteronômios 8, do 2
até o 3. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. 40 anos. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que significa isso, né? Podia estar tudo bem com ele. Eles estavam junto com Deus. Eles estavam junto com Deus. Mas por que eles ficaram 40 anos ali no deserto? Porque eles eu- estavam entregando talvez as coisas deles para Deus ou não? Nossa, esse foi um baita exemplo que tu pegou, porque essa passagem tipo, do povo pelo deserto, Pelo deserto. nossa, dá pra aprender muita coisa, porque eles tinham tudo, quer dizer, tinham tudo não, mas eles tinham o O suficiente. suficiente. Deus não deixava faltar o suficiente para eles. Exatamente, e eles tinham o suficiente e eles ficavam reclamando da vida. Deus estava com eles, sabe? Que nem eu falou, não tava uma passagem de Deus, Deus e estava ali. Era uma época assim que eles não tinham muitos recursos, né? Eles não viviam pela graça, talvez como a gente vive hoje. Né? Para eles era bem mais difícil. Eles tinham que seguir talvez determinadas coisas para poder se aproximarem de Deus, né? Deus conversava diretamente com eles, vamos dizer assim. Sim, de certa forma. De Né? certa forma, sim, porque não havia Jesus, né, para ter esse intermédio, né? Não era através de Jesus que eles chegavam a Deus, sim, eles tinham que chegar diretamente com ele. Isso, ia lá Moisés falava com o Senhor Falava e depois com o Senhor falava, e passava né? pro povo. Isso. E realmente o povo começou a perguntar o porquê de tudo isso, né? O porquê que Deus estava fazendo isso com eles, né? Naquela época. E eles não entendiam que Deus só estava provando eles, né? Através disso, para que eles pudessem realmente ser servos de Deus, obedecer a eles, né? E Ser o povo de Deus. ser o povo de Deus, é Deus fazendo uma grande nação, né? E tu sabe que ali eles chegaram a falar coisas assim, que eles preferiam estar no Egito como escravos, Como escravos do que ali, né? Sendo que Deus prometia pra eles a terra prometida, né? Terra que mana leite e mel, né? E eles não souberam esperar em Deus, né? Eles Isso. eram impacientes, no caso. Ó, escolhi esperar, né? Eles não souberam esperar. Já- Paciência é uma virtude, né? Já o... Como é que é o nome do... Josué e o Caleb, eles souberam esperar, né? Porque eles foram os únicos que daquela geração que pôde pisar na terra prometida. Eles souberam esperar, né? É que eles seguiam o Escolhi Esperar no Twitter. Você vê que naquela época já existia, né? Então, Ah, não, pois é, né? é uma coisa que vem de muitos anos, né? Assim. Claro, sim, isso aí foi inventado por Moisés, né? Sim, Moisés Jesus disse lá no monte, Jesus é o né? que mais tem seguidores, né? Moisés disse lá no monte, né? Senhor, eu escolho esperar. Mas Moisés não pôde entrar. Mas que seja. Então a gente vê que eles já lá, saindo, deixando de ser escravos, né? Sim. Já Indo pra uma terra prometida. Indo pra terra prometida, uma terra que ia ser deles, né? Eles pegaram, eu ouvi falar, agora eu não tenho fontes seguras assim pra dizer que é isso mesmo, mas se eu não me engano, alguém pode me corrigir nos comentários, dizer se isso é real mesmo ou não é, mas o caminho deles do Egito até a terra prometida não iria demorar os 40 anos que eles passaram no deserto, sabe? Demoraria bem menos. A extensão que eles passaram no deserto demoraria muito menos, sabe? Deus fez com que eles andassem em círculos, né? E também tem a questão também que, por exemplo, tu pega aquela situação em que Moisés estava lá e vinha o povo. Perdia Moisés e aqui, agora o que a gente faz com isso? Esse aqui foi lá e pegou a minha ovelha porque ela foi tomar água no poço dele e agora diz que é dele, não sei o que. Tipo, resolveram uma coisinha, né? Eu também não tenho certeza, mas eles começaram a criar ídolos ou não? Não, me recordo. nessa situação ali, daí foi Não. o sogro de Moisés que foi lá e disse pra ele assim, cara, tu tem que levantar, tipo, líderes. Levantar uma estátua também. Não, líderes, levanta líderes ali e tal. A questão do ídolos foi do bezerro de ouro, que aconteceu numa outra parte da história ali. Ok. Mas, então tu vê que eles ficavam bastante tempo parado, né, também. Por quê? O povo tava só reclamando, só reclamava. E aí recebiam um maná, porque o maná a gente não gosta mais. Não, isso aí De barriga não. cheia. Sim, imagina tu no deserto, tu não ter nada e tu ter água, brotando do chão, água de graça. Tipo assim, não teria água. Mas Deus fez que brotasse água pra eles poderem... E caiu maná, pra eles poderem comer. Só que assim, aí a gente para pra pensar. Ah, mas era só uma aguinha ali. Só que se a gente for olhar... Isso no deserto. No deserto, e assim, o povo de Israel não era a nossa cidade que tem 100 mil habitantes.
Era muito mais gente, era muita gente. Tu imagina tu olhar toda a cidade assim acampada e mais. Tu pega uma cidade maior, sei lá, e tu olha, era tudo aquela gente. E toda aquela gente, tipo, tinha alimento, tinha bebida, que seja. Não faltava nada. Não faltava nada. Eles não... É que nem nós hoje. Hoje a gente quer conforto. Hoje a gente quer... Deus disse que a gente... No caso, a gente não ia passar por necessidade se a gente estivesse com Ele. A gente ia ter pelo menos o que comer, o que vestir. Né? Porque se Ele cuida... Não que seja errado ter o conforto. Não que seja errado. Que seja para Ele, para que seja... Para Sim. servir, no caso. Exatamente. Então, que a Bíblia diz que se Deus cuida até dos lírios do campo, né? Imagina dos filhos dele, né? Uhum. Então, a gente quer ficar no conforto, a gente quer acumular riqueza. Que nem tu falou, Júlio, nada contra, assim, tu querer... Deus me proporcionou ter um emprego, que eu possa ter um dinheiro, que eu possa ter, sei lá, um sofá confortável na minha sala. Uhum. Nada contra, tu pode ter. Contra. Só que é muito diferente de tu ter a ganância. Nossa, eu vou acumular riqueza, eu vou passar a perna num, vou passar a perna no outro. É diferente, de repente, eu tenho um sofá lá confortável e eu tenho uma televisão legal e eu convido o meu célula pra vir assistir filme na minha casa. Ah, mas isso é coisa, sei lá, fútil, né? Porque tem gente que pensa que a gente tem que viver dia e noite só em oração e tal, né? Mas aí a gente pega e a gente vira um casulo. Ninguém consegue entrar nem sair, porque tu imagina, eu não vou crescer que nem aqueles loucos ali, que eles ficam o dia inteiro orando. Eles não são, tipo, eles não fazem nada, só isso, né? A gente tem que orar diariamente, a cada momento a gente tem que estar em oração. Okay. Mas a gente pode ter, digamos assim, ter um hobby em que a gente, sei lá, tu gosta de jogar futebol, né, Júlio? Sim. Vou jogar futebol com algumas outras pessoas, de repente tem uma pessoa que não é cristã ali. Já é uma oportunidade. E tu vai estar ali. Evangelizando. E digamos assim, como tu gosta, pra ti, além de ser um exercício físico, é um conforto pra ti, porque é alguma coisa que tu gosta. É prazeroso. Isso. E a pessoa que não entende vai dizer assim: ah, mas tu não pode adorar a Deus jogando bola. Tu não pode adorar a Deus porque tu tá jogando bola, tá fazendo uma coisa que tu gosta, não sei o quê. Ali que as pessoas se enganam, porque tu pode, por exemplo, adorar muito a Deus jogando bola. Porque só de tu tá ali jogando bola, e a gente sabe que futebol é uma coisa complicada pra homem. As pessoas atrás do volante e na frente de uma bola, elas se transformam, né? Não existe amigo, né? Não existe amigo. Então só de tu tá ali, por exemplo, tá jogando bola com os caras, tu, né, na amizade, sim, não um campeonato, mas tu tá ali e tu não xingar... E ter um exemplo assim, né? Cara, já dá um exemplo, o cara vai dizer, cara, tu tem alguma coisa diferente, o que tu tem? É difícil, mas... É difícil, há possibilidades, né? Ah, não, eu quando jogo bola, é que eu sou um exímio jogador em futebol, né? Todo mundo sabe, eu só faço gol de calcanhar. Só que eu não faço muito, mas, né? Quando faz bonito. Tipo assim, 0,1 gols por jogo, né? A minha média, entendeu? Aqui, tipo... Sim. A cada 10 eu tipo, faço mais ou menos assim. Tá dentro, tava calculando. Eu sou o artilheiro, né? Mas faz gol nas horas importantes. Isso, nos momentos importantes, né? Tipo, não, tô brincando, eu não sou exímio jogador nada. Mas quando eu jogo assim, é pra me divertir, né? Eu faço piadinha, tipo, na amizade. Ah, fui ali, errei, né? Eu dou risada, porque eu acho que tem que ser em amizade, assim... o que acontece, muitas pessoas levam muito na competitividade e aquilo não vale nada, né? Às vezes as pessoas até brigam, perdem a amizade. E é engraçado até que, já que a gente entrou nesse assunto, a respeito do futebol, né? Tu disse ali de brincadeira e campeonato, e realmente existe uma diferença, né? Quando tu tá brincando e quando tá valendo alguma coisa. Posso dizer por mim, né? Que final de semana disputa o campeonato amador e realmente é muito difícil. Tu vê ali o pessoal, ele quer ganhar, o pessoal tem essa ganância, o pessoal tem essa vontade de ganhar. Imagina, vale um porco, né? Pô, quem não quer comer uma carninha de porco no final do campeonato? Vale uma ovelha, né? Já pensou? E o pessoal fica bravo, discute, bate boca e... Coitado do juiz também, né? Às vezes sofre com o juiz. Não, o juiz sofre muito, assim, né? E eu tenho reparado ultimamente, assim, que...
Em relação a isso, eu tenho abaixado a cabeça e tenho escutado, né? Porque se eu for parar e começar a xingar também, eu vou estar me igualando, né? Exatamente. É ali Lógico. que a gente dá o nosso exemplo, né? Mas nós não somos perfeitos, né? Eu digo não por somos. mim também, porque às vezes o cara perde a paciência e o cara acaba xingando também. Nem que seja o juiz. É uma aprovação tua É uma aí. aprovação. O cara acaba xingando, acaba discutindo até com o próprio companheiro, ou alguém te olha torto ali no meio do jogo, tu acaba discutindo com o cara, né? É errado, mas tu tá ali de sangue quente, tu não para pra pensar no que aquilo vai gerar no futuro, né? Que foi tá me encarando aí. Quem manda aqui dentro desse campo aqui sou eu, que pecado, né? Mas né? Então, só que nem a gente comentou tudo isso, todas essas provações que a gente passa, né? Se a gente consegue enxergar no meio dessa provação Deus, se a gente consegue entregar pra Deus essa tribulação que a gente passa, ela vem pra nos fortalecer. Claro, se a gente não entregar pra Deus, a gente vai quebrar a cara, certo? Sim, e ela não vai passar. Né? Então, assim, ó, diz lá Filipenses 4:12-14, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Isso é Paulo, né? E Paulo, o cara que mais passou provação. Passou provação. Cara, o Paulo sofreu. Então, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque Paulo, ele viveu os dois extremos, né? Ele viveu a riqueza e viveu a pobreza ali, sendo seguidor de Cristo. Mais uma vez ele enfatiza a alegria. Perseguiu, né? E foi perseguido, né? E ele enfatiza mais uma vez a alegria perante Deus, contente em toda e qualquer situação. Isso aí, tipo, ele enfatiza a alegria dele estando pobre ou estando rico. Sim, indiferente, né? Porque ele tá alegre porque ele tá com Deus. Porque ele tá com Deus. E aí o 3 ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então, ele diz assim: gente, estando com Deus, a gente pode tudo. Ali entra aquele negócio, sabe? Tipo, as pessoas, a questão de interpretação bíblica, né? Se as pessoas lerem só o 13, tudo posso, naquele me fortalece, sou super-homem, né? Vou roubar um banco, né? Eu posso, porque Deus me fortalece. Super-homem existe a criptonita, né? Olha ali. Aí já. Só que daí a gente tem que ler o contexto. Aqui ele tá falando o quê? Ele tá falando do quê? Das tribulações que ele passou. Então Deus esteve com ele. Então ele pode vencer qualquer tribulação que aparecer na vida dele, porque Deus tá com ele. Por quê? Porque se a gente ver lá em Corinthians, vai, Corinthians. é fiel, né? É nóis. Não, Deus é fiel, tá em 1 Coríntios, se não me engano. Sei lá, né? Tudo bem. Mas nada contra os corintianos, né? Não vamos ser preconceituosos. Não, eu tenho. Tá, é tu porque tu é São Paulino, eu sou né? São Paulino. Eles vão te chamar de Bambi. Não tem problema. Então, gambá. Tá, 1 Coríntios 10 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Já entrando no que fazer com as provações, né? Tentação também, né? A gente vê que Deus, a gente vem falando desde o início, a gente tá falando várias coisas aqui, vários exemplos, mas que sempre a mesma coisa, né? mesmo sentido. Então Deus, ele não vai nos dar uma provação que a gente não consiga suportar. E aqui fala exatamente isso. Se ele nos tentar com alguma coisa, ele vai providenciar um escape. Por quê? Como a gente tem falado, pro nosso crescimento e coisa e tal. Só que, como é que a gente vai ter o escape se a gente tiver com... O que diz lá o Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente não tiver fortalecido, não tiver perto dele, realmente não Deus pode vai. nada, né, cara? Sim. Ele Então, não vai nos dar essa saída. Isso. Não que ele não vai nos dar. A saída vai estar lá. Sim, Só que a gente não vai tá saber, né? próximo dela. E é muito simples, né? É simples de entender. Se a gente tá com Deus e ele nos dá uma aprovação, a gente tem como sair. A gente tem como sair. Ele nos dá uma aprovação que a gente consegue carregar se a gente estiver com ele. Indiferente de tempo. Indiferente do que for essa aprovação, né? Agora, se Deus nos permite ter uma aprovação e a gente não buscar a saída nele, cara, eu acho que a gente não vai suportar essa aprovação. Essa aprovação se tornaria uma fortaleza? Se tornaria uma fortaleza, talvez, se tornaria se tornaria uma depressão. Sei lá, o cara começa a ver, não consigo vencer isso começa a deprimir a pessoa, não consegue. Por quê? Porque ela não consegue ver o escape. Porque quem providencia o escape é Deus. Claro, ele permitiu essa aprovação na nossa vida, ele permitiu uma aprovação que a gente consegue suportar, mas a gente consegue suportar tudo naquele que nos fortalece. Então a gente consegue suportar por quê? Porque a gente tem que entregar esse fardo, digamos,
para Deus, porque o fardo de Cristo, ele é leve e o jugo dele é E não suave. basta só entregar, né? Tu tem que caminhar junto com ele. Exato, muito bem observado, tem que fazer tua parte, né? O que adianta tu entregar pra ele, sentar e cruzar os braços e falar assim, tá, então carrega tu ali. Né? Exatamente, tu caminha junto. Isso aí. É que nem... é muito interessante, tem uma foto, né? É uma foto, mas é uma historinha, né? Não sei se tu já ouviu falar. O cara tá com Jesus, digamos, né? Sim. E ele olha pra trás os pegados na areia. E muitos lugares naquela areia tinha pegadas de 2 pessoas. Mas em alguns momentos tinha pegadas de uma pessoa só. E daí o cara diz, bah, Jesus, tu me abandonou em alguns momentos, né? Tu me abandonou naqueles momentos ali. Ah, ali então quer dizer que as pegadas que estavam nós dois é que as pegadas que eu tava bem. As pegadas que eu tava sozinho, as pegadas que eu passei por tribulação. Aí Jesus diz, não. Reviravolta, né? Aí vem aquele... Vai, esqueci o nome agora que tem nos filmes, assim, que tipo assim, tu dá essa reviravolta, né? Tem um nome pra isso. Ah, esqueci. Tô mal de cinéfilo aí. Mas aí Deus chega lá, Jesus diz assim, não, cara, é o seguinte... Esse lugar que tem as pegadas, que é uma pessoa só, foi os momentos que eu te carreguei no colo. Então, em momento algum eu te abandonei, cara. Acaba com o ego do cara, né? Exato. É Deus espetando o ego do cara lá. Mas eu gosto de interpretar isso da seguinte forma, mais ou menos, naquele momento que tinha as 2 pessoas andando juntas... Era ele tentando agir pelas vontades dele. Ele tentando agir pelas vontades dele e Jesus ali do lado dizendo, cara, tu não vai ali, tu tá indo pro caminho errado, vem comigo, vem pra cá, vem pra cá. E de repente, naquele momento que tem uma pegada só, foi porque o cara tropeçou, caiu, ele não tinha mais força pra andar sozinho. E Jesus, tá, agora tu entrega a mim. Tá, Jesus, me carrega. Aí ele carrega, né? E, bom, vamos seguir o caminho certo aqui. Deixa que eu resolva esse problema pra ti, entendeu? Foi o momento que o cara entregou aquela tribulação pra Jesus e Jesus pode resolver pra ele. Então eu interpreto dessa forma, eu acho que fica muito mais interessante tu pensar assim, porque também tem aquela imagenzinha lá, você tu conhece, né? Do cara que recebe uma pedrinha na cabeça. Sim, ele recebe uma pedrinha. No caso, ele é atingido por uma pedrinha, né? Na cabeça. Isso. E ele fica triste, né? Ele fica bravo. Por que aquela pedrinha... Quem atirou aquela pedrinha nele? Uma tribulação, uma provação, isso, né? O porquê que Deus permitiu que aquela pedra chegasse até ele, né? Ele fica indignado com isso. Sendo que daí, quando ele olha pra trás pra ver o que tá acontecendo, ele vê que Deus tá ali protegendo ele, né? De todas as pedras, todas as uma chuva de meteoro. Todas as tribulações, né? Que estão chegando até ele, Deus tá protegendo ele. E Deus permitiu, talvez, que uma passasse, né? Isso, ali no caso a fotinha diz assim, bah, desculpa, tem algumas que eu não consigo conter. Mas é legal se a gente quiser interpretar a nossa forma como um exemplo, né? Não que tenha uma outra forma de interpretar isso. É só aquela lá, mas se a gente quiser usar como exemplo, é legal dizer assim, tipo, bah, eu permiti que essa passasse pra porque ver qual seria a tua reação perante mim, né? Isso, ou pra te crescer também. E o engraçado é que na fotinha ele fica bravo, né? Ele fica indignado, porque não era pra ter acontecido isso, né? Por que tu permitiu isso? Ele botou a culpa em Deus mais uma vez, né? Não, e é assim também nós, né? Ali, o foco ali da tirinha não é da nossa aprovação que a gente tá colocando, mas se a gente interpretar, é a mesma coisa, né, cara? É a mesma coisa, igualzinho. E é uma imagem tão simples, mas tão verdadeira. Tão verdadeira. A forma, então, resumindo, né? As provações, elas acontecem. Vão acontecer, elas acontecem pra qualquer pessoa, mas elas não são pro nosso mal. Elas são permitidas por Deus porque elas têm um propósito divino pra nossa vida. Pra nossa vida, pra moldar nosso caráter, nossa fé, nossa perseverança. Para que a gente possa ter um caráter aprovado também, que a gente possa ficar, principalmente, como a gente viu lá em Romanos, mais parecidos com Cristo. Isso aí. Então, como que a gente pode vencer essas provações? É buscando a Deus no momento da provação, da tribulação. Orando, entregando pra Ele, sempre. Caminhando junto com Ele. Elas vão aparecer, né? Elas vão aparecer. A gente tem que entregar pra Deus porque Ele vai resolver. E realmente, se a gente não fizer isso, a gente aprende na pele. Aprende com... Então é isso, né, Júlio? Isso aí, é mais ou menos. Não tem muito que fugir disso, porque é bem simples e direto, né? E acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Se As tu pessoas- tem uma aprovação, é assim que vai acontecer. Pode ser inúmeras provações, enfim, cada um passa aquilo que Deus permite que aconteça com cada um. Mas a saída e a situação é a mesma. É orando, Isso entregando aí. a Deus e buscando Ele cada vez mais e se parecendo mais próximo com Ele. Se tu tá passando por uma aprovação, então nesse momento, qualquer que seja, tá? Tem um colega no trabalho me incomodando e tá difícil, tô ficando nervoso e aquilo tá me fazendo pecar em pensamento, alguma coisa assim. Faz isso que o Júlio acabou de falar.
Te coloca pra Deus, oração, entrega pra Ele, mas tem que ser de coração, né? Tem que ser, porque eu também aprendi na pele, né? Passei até um tempo atrás por muitas provações e realmente foi difícil. Até cair a ficha de que eu não estava entregando aquilo para Deus, que eu estava tentando de todas as formas resolver do meu jeito, não dava. E as responsabilidades foram aumentando, aquilo foi aumentando e os problemas foram aumentando também. E eu comecei a ficar estressado, comecei a ficar brabo, né? Começava a descontar, começava a agir na família também. E eu não achava solução. Eu olhava pra frente e não conseguia achar um jeito de sair daquilo que estava acontecendo, né? E foi quando daí conversando com o pessoal do Célula, conversando com o grupo, eu pude parar e perceber que realmente aquilo que estava acontecendo também era uma fortaleza e que eu tinha que entregar pra Deus. Eu não estava caminhando com ele, sim, eu estava caminhando sozinho e ele do meu lado, né? Isso como aí. foi exposto ali, como a gente comentou antes. Senão, Nosso exemplo feito na hora. E Deus não estava me carregando, né? Eu não estava carregando o meu fardo. Né? E a partir do momento que eu passei para ele, Deus começou a me dar saídas. Né? Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Aqueles problemas já não me eram mais tão grandes como eram antes. Eu consegui, devagarinho a gente conseguiu ir encaixando cada coisa. Então é interessante, não existe outro jeito, ou pelo menos eu até agora não vi outro jeito se não for esse. Então é isso, gente. Então, por hoje é só, né? Que fique aí a nossa experiência de vida com as provações, né? Tenho certeza que tem muito mais exemplos, as outras pessoas podem dar. Comenta aí nos comentários qual que é a tua experiência com as provações, o que tu passou na tua vida, como que tu venceu, se foi só com oração, se tu fez algum tipo de jejum também, né? E tenta comentar também o que Deus quis mostrar pra ti com isso, né? Isso, se realmente muito bom. Tu entendeu o que Deus quis te mostrar com isso que aconteceu na tua vida. O que Deus quis te mostrar. Então comenta ali. E sabe, Júlio, uma coisa muito interessante de hoje, que nossa gravação aqui hoje, é que hoje que tu gravou com a gente não teve um carro que veio incomodar. Vem gravar sempre. Então é isso, gente. Até mais.